Como faturar de forma mais eficiente no reparo de placas? E no final tem uma dica super valiosa para você. Para faturar com manutenção de celulares, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é a diagnosticar. O primeiro pilar nosso, o diagnóstico. O segundo é saber executar. O terceiro é se esse reparo é para a gente ou não, se ele é um reparo lucrativo ou não lucrativo. Então, primeiro, aprender a diagnosticar. Quando a gente fala de diagnóstico, é saber diferenciar os setores da placa. Se a gente tem uma falha de carga, ela é totalmente diferente de um setor do backlight, um setor de radiofrequência. E o que os técnicos, a maioria dos técnicos que têm assistência técnica, acham que reparo de placas é igual trocar tela de celular. E não é assim não, tá? Então a gente tem que fazer um diagnóstico, a gente tem que entender, a eletrônica básica entra aqui para você entender o bloco, o funcionamento da falha. E sempre relacionar essa falha. Se eu tenho uma falha de carga, eu tenho que estar sintonizado, eu tenho que estar atento lá no setor de carga. Se eu tenho uma falha de RF, eu tenho que estar focado no setor de RF. Quem esse setor de RF conversa com quem? Né? Aprender arquitetura e ter principalmente um protocolo, passo a passo, para seguir para determinados tipos de falha. Isso a gente deixa muito bem claro nos nossos treinamentos do especialista em placas. Tá? É claro ali que a gente tem que ter um protocolo para seguir quando a gente encontrar determinadas falhas. Quais falhas, Vinícius? Todos os tipos de falha que a gente encontra no celular. O aparelho não liga, aparelho sem touch, aparelho não carrega, sem Wi-Fi, diversas outras falhas. Câmera não funciona. Então a gente tem que ter uma sequência lógica, um raciocínio lógico, uma sequência ali. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. O que é isso? Diagnosticar, testar, medir. Né? Fazer as medições, fazer a IVP, que é a inspeção visual, dentre diversas outras informações que tem ali dentro dos nossos protocolos de diagnóstico. Uma vez que a gente localizou a falha, identificamos o setor, localizamos a falha, é aprender a reparar. Que temperatura, né, que técnica utiliza para remover determinado componente, vai existir a necessidade de substituição do componente ou não. Então, tem ali um passo a passo, porque aqui chega na fase que os técnicos mais têm medo, de matar a placa do cliente. Pode ser que um defeito que o cliente te reportou, o aparelho esteja ligando, mas não esteja funcionando a câmera. E por imperícia, você não saber trabalhar, manipular essa placa, pode matar a placa do cliente, o aparelho parar de funcionar e você tem que amargar um prejuízo e tem que dar outro aparelho para o cliente. Então a gente tem sim que aprender a fazer o reparo. Saber dominar a parte de soldagem, que a gente chama de microsoldagem, dentro do ramo de manutenção de placas. Então a gente tem que aprender a fazer microsoldagem, trabalhar as temperaturas corretas, né? Isolamento, tipos de placa, cores de placa, isso tudo vai influenciar. E isso não ensina num curso técnico na faculdade de engenharia. Né? Isso é a eletrônica aplicada para manutenção que a gente vai aprender. E o terceiro passo é justamente saber, esse serviço é para mim? Se eu estou com um aparelho que eu tenho uma falha de inicialização nele, eu até sou muito bom em microsoldagem. Eu fiz a CPU, coloquei, ressoldei a memória, mas aí, continua o mesmo problema, o aparelho reconhece lá no dispositivo, gerenciador de dispositivo, em modo de recuperação, e não sai dali. Você vai ter que ter ferramenta específica para poder fazer a leitura dessa memória lá, porque provavelmente você tem uma falha de memória, você vai precisar utilizar um osciloscópio, então você vai precisar utilizar algumas ferramentas maiores. Se você não tem na sua bancada agora, não é? Você não vai poder pegar alguns tipos de reparo. Por quê? Aquele reparo não é para você ainda. Se eu não faço um reparo em processador, não é para mim agora. Então eu vou aprimorar e buscar reparos mais lucrativos. Circuito de carga, radiofrequência, aparelho que não tem imagem, mas não é tela, você já trocou 2, 3, 4 telas. Então a gente tem que saber quais são os reparos lucrativos. Né? Você tem lá, não tem uma box para poder fazer uma leitura de uma memória. Vai comprar a box? Né? Não sei quanto que custa a box para determinado tipo de marca de aparelho, sei lá, Android, né? Vamos colocar numa faixa aí de $2.000, uma box dessa para poder fazer esse tipo de reparo. Você tem esse equipamento? Não tem. Então, para que você vai mexer nesse equipamento? Você não vai ter condições de entregar. Uma coisa muito importante que você tem que ter é a sua palavra para o cliente do prazo. Se você deu 3 dias, 4 dias, você tem que cumprir o prazo para o cliente. E
jamais, em hipótese alguma, mexer em algo que você não conheça, você não entenda a arquitetura e que você não consiga enxergar o seu limite ali naquele momento. Claro, não é? Todo ser humano é feito de evolução, né? Existem fases de evolução, de aprendizagem em qualquer treinamento que seja realizado. Então você treina uma etapa para depois estar na outra etapa, no outro patamar e outro patamar. É assim que todo mundo. Eu também sou professor e sou estudante ao mesmo tempo. Então, o conselho que eu dou aqui com esses mais de 40 anos que eu tenho, com esses cabelos brancos aqui, é que vá até onde você pode ir num reparo de placas. E, quando você quiser avançar, esteja preparado, estude, né? Esteja preparado, treine em placa que você compra de cliente, né? Que ela não esteja funcionando, tente recuperar essas placas, mas nunca na placa de cliente. Não faça teste, não submeta, eu vou testar, aprender a tirar um CI aqui na placa do cliente. Não faça isso. Conselho de ouro que eu estou dando para você. Vá até onde você pode chegar e, claro, sempre treinando, você pode alcançar cada vez mais resultados melhores e melhores e melhores. Eu não faço CPU. Beleza, treine para fazer CPU. Eu não faço nem o diagnóstico de carga, Vinícius. Treine o setor de carga. Busque informação aí, quais são os defeitos na sua assistência técnica. Quais são os defeitos que mais aparecem? Estão relacionados à placa que você ainda não faz ainda, né? Você não tem noção de mexer com placa, ou se já tem noção, se já mexe com placa, né? Quais são os defeitos que mais aparecem na sua assistência técnica? Você consegue resolver esses problemas? Se especializa justamente nessas falhas que mais aparecem na sua assistência técnica. Se você quiser saber mais, digita aí nos comentários a palavra quero ou no meu direct. Bom, espero que tenha gostado. Te vejo num próximo vídeo.